Boa noite, meus queridos. Graça e paz a todos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em João, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Camilinha, está bem? Está assistindo a gente? Está muito bem. Se alguém estiver do seu lado aí sem a Bíblia, empreste, chegue junto. Eu vou estar lendo na NAA. Você pode acompanhar comigo na sua versão, na tradução mais acessível para você. O texto diz o seguinte, João capítulo 8, a partir do verso 1. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá, não peques mais. Vamos orar? Deus amado, eis a Tua palavra, Senhor, palavra essa verdadeira, operante, atual, e pedimos e eu peço que o Teu Espírito Santo continue a falar a cada coração que aqui está. Tem misericórdia de nós, Senhor, de forma clara, objetiva, o Senhor seja audível nesse lugar, e que Teu Espírito Santo chegue e alcance cada coração que chegou aqui. Em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é o amor condescendente de Deus. Talvez você não tenha tanta familiaridade com essa palavra condescendente, e existem duas nuances para esse termo. O sentido condescendente no sentido de soberba. Por exemplo, aquela pessoa foi condescendente na apresentação de um trabalho, se achou superior, julgou aquele trabalho como sendo inferior demais, eu faria melhor. Mas existe um sentido mais positivo, até um sentido bíblico. Quando nós olhamos que uma pessoa ela foi condescendente, olhamos para Jesus, quando aquele que deixa a sua autoridade e se rebaixa até tal. Filipenses capítulo 2, por exemplo, traz muito isso. Quando Jesus se esvazia de si mesmo, o que nós entendemos como aquinoses, mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. O texto que nós acabamos de ler traz exatamente esse amor condescendente de Deus. Um texto que nós já temos por conhecimento, bem familiarizado entre nós evangélicos. Talvez você já tenha visto peças teatrais falando sobre isso, ou até filmes que falam sobre a mulher adúltera. O texto vai dizendo que Jesus chega em Jerusalém de madrugada, está ensinando, e de repente um grande alvoroço toma conta daquela cidade. Vozes arrancam aquela mulher da sua casa, levam até diante de Jesus. Imagino Jerusalém eufórica naquele momento, as pessoas olhando para aquela mulher, a julgando, diante de um pecado que agora estava exposto diante de todos. Há um burburinho na cidade. É claro que o objetivo dos escribas e dos fariseus aqui é colocar Jesus em xeque. Mas eu gostaria que nós olhássemos para esse amor de Jesus, para esse amor do Senhor que nos alcançou e que também pode alcançar cada um de nós que estamos aqui. Especialmente aqueles que ainda não conhecem a Jesus, porque um dia todos nós fomos alcançados por essa graça, por esse grande amor chamado o Evangelho de Jesus Cristo. Meus queridos, aqui está então essa mulher, diante de Jesus, diante de todos. A quem ela podia recorrer? Quem poderia ajudá-la diante daquilo? Será que ela poderia ir ao porta-voz de Deus? Pelo menos são esses aqui, os escribas e os fariseus que estão a condenando, que estão a julgando, são esses que estão agora colocando diante da sociedade, expondo o seu pecado. Imagina essa mulher que não deu nem tempo de se vestir, desnuda,
diante da sociedade, diante dos seus acusadores. Essa mulher foi pega em adultério, pegamos ela no ato, naquele linguajar que nós bem conhecemos, com a boca na botija. E não há o que dizer o contrário. A gente viu, a gente preparou isso, a gente estava lá, a gente acompanhou todo esse processo. A mulher não tinha saída, ela não tinha uma carta na manga, ela não tinha como sair daquela situação. E é sobre isso que nós queremos falar, meus irmãos. Esse amor condescendente de Deus. Um Cristo que se inclina, um Cristo que olha para a gente, mesmo sabendo quem nós somos, mesmo sabendo do nosso coração, mesmo sabendo quando a gente falha, a sua graça e a sua misericórdia estão sempre ali disponíveis para a gente ser levantado pelo amor dele, esse amor condescendente. Como Jesus demonstra esse amor? Se você não fechou sua Bíblia, no versículo 3 nós aprendemos a primeira coisa. Jesus, ele se inclina por nós. Veja que no versículo 5, uma questão de contexto, o texto vai dizendo, a partir do versículo 4, melhor dizendo, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi pega e surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, manda que a gente apedreje ela. Mas o Senhor, o que tem a dizer? Então Jesus, tentando isso para que Jesus fosse pego e eles pudessem acusá-lo, Jesus então se inclina e começa a escrever na terra. Creio que todos esperavam que ele desse um passo à frente, que ele defendesse aquela mulher, mas a expressão que Jesus age ali, o ato de Jesus é se abaixar. E é interessante que quando a gente lê de grosso modo, a gente às vezes pode até passar despercebido isso. Mas quando Jesus se abaixa, ele tira a visão de todas aquelas pessoas da mulher e começa a colocar a visão nele. Todos começam a olhar agora para ele. Não pense que o inclinar-se de Jesus foi para que os seus acusadores não olhassem não só para ele e para a mulher, mas que olhassem diretamente para o que Jesus estava fazendo. O texto não diz o que Jesus escrevia na terra, mas Jesus faz com que os seus acusadores tirem o ato, os olhos daquela mulher. John Stott disse: graça é Deus amando, é Deus se humilhando em favor de nós, é Deus vindo nos resgatar, Deus se entregando generosamente em Jesus Cristo por intermédio dele. Os acusadores estão com sangue nos olhos, estão fechando as mãos com as suas pedras. Eles querem fazer justiça, eles querem exercer a justiça que lhes cabe. Mas é interessante, meus irmãos, que Jesus, com o coração cheio de graça por aquela mulher, Jesus exerce não a justiça dos homens, mas a sua justiça. Uma justiça de graça, uma justiça de amor, uma justiça de misericórdia. E quem de nós aqui nunca esteve diante de uma situação de pecado, de falha, e se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, meus irmãos. Efésios capítulo 12 vai dizer que todos nós estávamos caídos em nossos delitos e pecados, merecíamos o inferno, mas o sangue de Jesus Cristo nos salvou, e se estamos hoje de pé, é por causa daquele ato naquela cruz do Calvário. Jesus se inclinou, meus amados, justamente puxando a atenção daqueles acusadores para ele, levando em consideração o ato daquela mulher. É verdade, ela estava em adultério, ela foi pega no flagra, mas Jesus é aquele que se inclina, mostrando que ele é condescendente por nós. Quantas vezes nós já caímos, falhamos, pecamos, erramos, mas como a palavra do Senhor mesmo vai dizer, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, e louvado seja Deus, meus irmãos, que quando nós nos permitimos ser levantados pelo Senhor, Ele nos levanta, Ele nos restaura, Ele nos faz novo de novo, e Ele nos usa para o louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. O amor condescendente de Deus é aquele Cristo, que embora seja Deus, conhece o coração de cada um de nós. Talvez essa semana você tenha cometido uma falha muito grande diante do Senhor. Nós não costumamos fazer aqui, mas no culto de oração, para quem já vem, há um momento de confissão de pecados. E nós pastores, pastor Manga ensina muito isso. O que confessar para aquele que sabe de tudo? E o confessar um pecado para o Senhor é dizer: é verdade, Senhor, eu errei, eu falhei de novo, errei de novo, menti, enganei, fraudei, adulterei, e eu preciso da tua graça e da tua misericórdia. O fato é que quando caímos e quando erramos e quando falhamos, e isso não é para que isso aconteça de forma contínua,
mas é para que a gente possa sentir a graça e o amor de Deus nos restaurando e nos usando para o louvor da sua glória, meus irmãos. Nós vimos aqui que Jesus é aquele que se inclina por nós. Mas no versículo 7 nós vimos o segundo ato. Jesus se levanta por nós. No versículo 7 o texto diz que eles insistiam. O silêncio de Deus incomoda os acusadores. Porque ele não fala nada e eles continuavam a insistir. Então Jesus, o texto diz, se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Jesus se coloca de pé entre a mulher e a multidão que queria linchá-la, a multidão que queria exercer o seu direito. Quem de vocês não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Todos então começam a se afastar, e o texto diz que Jesus volta a se inclinar e escrever no chão. É fato que os fariseus e os escribas queriam testar Jesus. Se ele dissesse que, apedrejem ela, ele estaria se contradizendo no seu evangelho, o evangelho da graça, do amor, da compaixão. Se Jesus dissesse, não, vocês não vão fazer isso, então ele estaria indo contra a lei de Moisés. E era esse o propósito que os fariseus e os escribas estavam querendo aqui. Mas, meus amados, os acusadores se calam. As pedras vão caindo, uma por uma. E todos vão saindo. Jesus é aquele que se levanta por nós. Jesus é aquele que foi levantado por Deus naquela cruz do Calvário, por causa do meu e do seu pecado. E é isso que é algo maravilhoso no Evangelho de Jesus Cristo. Todos nós que estamos aqui, fomos salvos pela graça de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. O sangue de Jesus escorreu naquele madeiro. A cruz era para ser para mim, era para ser para você, mas o Senhor Jesus foi levantado ali. Deus, meus amados, é aquele que foi levantado para trazer salvação para os perdidos, para os aflitos. Talvez você esteja aqui hoje, ou você que me assiste, e achando que o seu pecado não tem perdão, que aquilo que você fez não tem mais como ser restaurado. Mas a própria palavra do Senhor vai dizer em Romanos capítulo 8, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem poderá acusar aqueles que estão diante do Senhor? Essa semana, confesso, diante de um momento de educação com o Pedrinho, e após pedir 6 vezes para que ele parasse de subir no sofá, e naquele momento de total alegria, peguei o chinelinho, fui lá no bumbum dele, que já foi apropriado para aquilo, gente, e dei uma palmadinha. Meu Deus do céu, não pode nem dizer isso mais. E eu reparo que Pedro começa a chorar, e ele fala, doeu, papai. Aí a gente que é pai, que é besta, né? Aí a gente começa a chorar também. E você que é mãe, que é pai, que já teve que exercer com a vara, vai me entender muito bem. E aquela frase que a gente diz, doeu mais em mim do que em você, meu filho. E depois ele olhou para mim e disse, está tudo bem, papai. E dei um abraço nele, eu disse, passou a dor? Ele, está passando, papai. Me dá um pirulito, eu dei logo 2, tome 2, meu filho. Tem problema. Existem coisas que a gente faz, meus irmãos, que é claro que não é para o mal. Deus permite que muitas vezes a gente caia por nossa desobediência mesmo, mas Ele sempre, como um bom pai, vai estar ali, sempre pronto para nos restaurar. A palavra do Senhor diz que Ele disciplina aquele que Ele ama, justamente para a gente aprender e saber. Deus não esquece de nós, Deus nunca nos desampara, Ele se levanta por nós para sermos levantados por Ele, da nossa vergonha, do nosso pecado, das nossas falhas, dos nossos erros, daquilo que a gente cometeu desagradava ao Senhor, mas Deus nos faz uma nova criatura. Deus é aquele que restaura a nossa vida, apaga o nosso passado e a gente vive um renovo nas mãos daquele que faz nova todas as coisas, porque Ele é o Cristo que nós cremos. É esse Jesus que nós acreditamos. O Senhor foi levantado por Deus naquele madeiro por causa dos nossos pecados e nossas transgressões. Deus foi aquele, meus irmãos, Jesus foi aquele que foi levantado e que reina e reinará eternamente. Nós aprendemos na Bíblia que existe só um pecado que o Senhor não perdoa, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então perceba, meus irmãos, meu querido amigo visitante, talvez você esteja aqui, essa semana você cometeu algum pecado, alguma falha, algum erro, e você está se sentindo a pessoa mais suja que existe. Nós acreditamos que o sangue de Jesus torna a sua vida mais alva como a neve. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado.
O sangue de Jesus transforma, restaura, salva, porque eu sou prova disso, meus irmãos. Já contei muitas histórias aqui da minha juventude, já aprontei algumas coisas lá no passado, e é verdade que às vezes encontro alguns irmãos lá do passado e dizem assim, rapaz, quem diria que você se tornaria pastor? Quem diria? Quem imaginaria? E eu digo, só Deus faz essas coisas. Só o sangue de Jesus faz isso. Por isso eu digo para você, não é o seu fim. Jesus é aquele que perdoa o seu pecado quando você reconhece que é um pecador. Ainda que os seus acusadores estejam ali à sua volta, ainda que as pessoas estejam apontando o dedo para você, fiel é Deus que nos perdoa e nos restaura de todo o nosso pecado. Terceira coisa que nós aprendemos. Jesus é aquele que se inclina para nós. Versículo 10. Olha o que o texto diz. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ou na sua versão pode dizer, onde estão os teus acusadores? Alguém condenou você? E ela responde, não, Senhor. Então Jesus disse, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. A pergunta que Jesus faz para aquela mulher não é apenas para ela, mas é para mim também. Onde estão os seus acusadores? Você já foi acusado por algo que você não cometeu? Como você se sentiu? Quando alguém colocou o dedo na sua cara e disse algo que você não fez. Vamos ser sinceros, qual é a vontade que a gente tem? Não fale. Mas com certeza você deve estar pensando aí. Já ia falar, não foi, França? França já ia, aí bate, segura aí, calma, tenha calma. Quando alguém bota o dedo na cara da gente e fala uma coisa que a gente não fez. E quando ainda tem os outros que são enviados, porque Satanás tem os seus missionários também, não sei se vocês sabiam disso. Ele levanta os seus também. E alguém olha do lado e fala assim, não foi, foi, sabe nem o que aconteceu. Lá dentro, lá no fundo mesmo, a gente tem vontade de pegar o dedo do abençoado assim e dizer, para com isso, gente. Onde estão os teus acusadores? Há vozes de condenação que às vezes estão aí na sua mente e no seu coração. Você é um lixo, você é um mentiroso, uma mentirosa, você não presta, você não serve para nada, você é um fracasso, você é um alcoólatra, você é um drogado. Há vozes que persistem em nossa mente. E quem é esse patrulheiro da moralidade? Quem é esse que nos acusa? Satanás, meus queridos. Satanás continua, e a Bíblia diz que ele está sempre ao nosso derredor, rugindo como um leão. Você já viu o rugido de um leão, gente? Aquele negócio alto. E é interessante que as pessoas dizem que o leão é o rei da selva. Mas se você for olhar direitinho, existem outros animais mais fortes, mais altos que o leão. Mas o seu rugido é ouvido de quilômetros de distância. E é isso que muitas vezes Satanás faz, nos acusa. Está lá gritando, dizendo, eu não esqueci do que você fez no verão passado. Mas graças a Deus o nosso Senhor apagou o nosso passado na cruz do Calvário. Ele nos redimiu, Ele nos restaurou, Ele nos levantou para o louvor da sua glória, meus irmãos. Satanás nunca fica quieto. João, em Apocalipse, capítulo 12, verso 9 a 10, vai chamar ele de o acusador, a serpente, aquele que não desiste. Embora João 10 não fale especificamente de Satanás, mas vai falar sim, que ele veio para roubar a nossa paz. Ele veio justamente para destruir o nosso futuro, meus irmãos. Ele é aquele que está sempre preparando e esperando uma brecha para vir e fazer o salseiro. Mas graças a Deus nós temos o Senhor que está ao nosso redor. Aquele que peleja por nós. Ele usa pessoas, Satanás usa pessoas para espalhar o seu veneno, usa os seus amigos para desenterrar o seu passado, ele usa seus missionários que estão prontos para servi-lo, sempre buscando querer nos condenar. Existem pessoas que quando começam uma caminhada com Jesus e começam até bem, mas às vezes não conseguem ficar livres do seu passado. Eu conheci um amigo, se converteu e lutava para deixar o vício do cigarro. Isto é difícil, não consigo. E é melhor sair da igreja, porque eu não vou conseguir ficar longe disso. Está sendo muito difícil. E uma vez eu conversando com ele, vamos fazer um propósito, 15 dias de oração.
15 dias de oração. Porque a Bíblia diz que tem coisas que só saem com jejum e oração, meus irmãos. Vamos orar juntos? Toda vez que você tiver vontade de fumar, você vai mandar uma mensagem para mim. Você manda só um emoji do cigarro, eu já vou entender o que é. 15 dias. Ele fumava numa média de 6 carteiras de cigarro por dia, gente. Você já viu aquelas pessoas que quando elas param de fumar, os beiços ainda está marcadinho? E a gente passou, meus irmãos, 15 dias orando, 15 dias. Daqui a pouco ele mandava o emoji, orava, orando. Passou uma semana, eu perguntei, e aí? Pastor, de 6 caiu para 3. Mas o negócio está difícil. Parece que quando eu não fumo, o gosto vem. E na igreja, meus irmãos. E eu não paro de ir para a igreja, não. Continue orando. Continue lendo sua Bíblia. E ele disse, pastor, está tão difícil que tem hora que é fumando e lendo a Bíblia. Vá assim mesmo. Mas vá, meu filho. Desista não. Continue. E ele está certo. Passados 15 dias. E aí, meu irmão, deu certo? Pastor, não parei tudo não, mas hoje está em uma carteira só. Passados 2 meses, e eu disse, aí, meu filho, pastor, eu parei de fumar. Mas não pare de orar por mim, não. Porque eu não estou fumando mais, não. Mas uma coisa eu digo, quando vier o pensamento, eu vou mandar o emoji lá do cigarro. Mande. Porque é isso que acontece, meus irmãos. Muitas vezes nós estamos dando mais ouvidos àquilo que Satanás está gritando em nosso ouvido, do que a voz do Espírito Santo que habita no nosso ser. Por fim, meus irmãos, essa pessoa foi apanhada em ato de adultério. Jesus diz, eu também não condeno você. Vá e não peques mais. O que Satanás ele mais gosta de nos acusar, de apontar o dedo na nossa cara, de querer nos colocar cada vez mais para baixo. E Jesus se inclina por causa de mim, por causa de você, mesmo sem merecermos. Se inclinou, meus amados, para dormir numa manjedoura, se inclinou para abraçar crianças. Jesus é aquele que se inclinou para justamente dormir num barco pescador. É aquele que se inclinou para ir na casa de publicanos e pecadores. Jesus é aquele que se levanta, que se ergueu naquela cruz. É aquele que foi erguido, que da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Louvado seja o Senhor. Jesus está nesse momento, meus amados, como Romanos capítulo 8, verso 34 diz, na presença do Senhor intercedendo por mim e por você. Ele conhece e sabe o nosso coração. Ele sabe. E a palavra do Senhor diz, vai nos orientar, aquele que está em pé, cuide-se para não cair. Por isso que nós não podemos baixar a guarda. Continuamos perseverando, dependendo do Senhor, vindo à igreja, orando, quebrantando o nosso coração na presença do Senhor. Caiu, falhou, errou, confessa o seu pecado. O diabo, ele está sempre ali, pronto para nos acusar. Mas a palavra do Senhor diz em 1 João, capítulo 2, verso 1, que nós temos um advogado, um justo juiz, aquele que não só intercede, mas aquele que nos defende de toda acusação. Por isso que a palavra do Senhor também vai dizer, em Romanos capítulo 8, verso 34, quem nos condenará? Quem condenará? Quem é aquele que irá nos acusar, quando a nossa vida está nas mãos do Senhor? João capítulo 10, verso 27, o Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as tenho na palma da minha mão, nada e ninguém pode arrebatá-las. Se você está nas mãos de Jesus, diga aleluia. Amém. Se você ainda não está nas mãos de Jesus, eu convido você hoje a colocar-se nas mãos dele. Se por um acaso você falhou, talvez para você esse seu pecado não tenha mais solução, Jesus é aquele que faz novo de novo. Jesus é aquele que pega o caído, que pega o abatido e restaura. Já contei alguns testemunhos da minha vida aqui, meus irmãos. E foi interessante que essa semana minha mãe estava lá em casa, e eu falando algumas coisas para minha mãe da nossa... Quando eu era criança, ela não lembra disso não. Você não lembra não, mãe? Quando a senhora me levava no terreiro de macumba, a minha tia tinha um terreiro de macumba, minha mãe me levava. Ela não lembra não, lembra? E eu comecei a dar detalhes, eita, era mesmo. Só está lembrado, mãe? Eu sei o que a senhora fez no verão passado. Ela, não fala essas coisas não, porque Jesus já me perdoou. E ela vem de uma corrente teológica, né, que não pode olhar para o passado.
Se os irmãos da igreja souberem disso dela, ela não vai ter mais. Jesus pergunta: onde estão os seus acusadores? O que está lhe acusando hoje? Jesus lhe perdoou, meu querido. Jesus lhe perdoou, minha irmã. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você foi lavado. Você foi regenerado. Quando Paulo usa a expressão, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, meus irmãos. É interessante que quando você vai olhar direitinho naquela época, e tempos depois, você olhar quando a gente fazia um contrato. Não hoje, mas quando se fazia um contrato, para anular um contrato, o que a gente fazia? Quer estar dizendo, isso aqui não tem mais valia nenhuma. Mas o que Paulo vai dizer nessa expressão, os seus pecados estão lavados pelo sangue de Jesus, é pegar justamente aquela dívida que nós tínhamos com Jesus, e Ele lava. Levanta assim na água, Ele vai dizer assim, não aparece mais nada. Ainda que no papel ainda existam marcas. Talvez você carregue na sua vida marcas do seu passado. Tem uma cicatriz aí no seu corpo? Quando você era traquino? Eu tenho várias aqui. Pulei muro, arame farpado, bicicleta, o pedal da bicicleta que bate no meio da canela. A gente olha para trás e fala assim, doeu, machucou. Só que a gente olha para a cicatriz hoje e diz assim, isso aqui não faz nenhum mal mais. Talvez você tenha caído lá atrás, falhado, pecado, errado. E a gente pode olhar para trás, lá para trás, para o pecado, e dizer assim, isso aqui já foi resolvido. Como a canção diz, o sangue de Jesus Cristo nos liberta de todo o pecado. Concluem, o grupo de louvor já pode se aproximar. A graça mudou aquela mulher, meus irmãos. E deixe que ela mude você também. O amor condescendente de Deus transformou aquela mulher. Nenhuma condenação a mais. Nenhum acusador está ali. Jesus é o nosso advogado. Ele é aquele que nos protege. É aquele que nos perdoa. É aquele que sara a nossa vida. Ninguém a condenou, você eu também não condeno. Agora vai e não peques mais. Em poucos minutos, o tribunal estava vazio. Só Jesus e aquela mulher. É como talvez você tenha chegado aqui hoje. Talvez algumas vozes de acusação ainda permeiam o seu coração e a sua mente. Talvez você tenha chegado aqui com o coração carregado por causa de umas coisas lá de trás. Mas Jesus está dizendo para você, eu não lhe condeno. Vá e não peques mais. Receba a graça do Senhor Jesus. Não sabemos o que Jesus escreveu no chão, mas eu imagino, só imaginação, que talvez tenha sido assim, a graça nasce aqui, o amor nasce aqui, a misericórdia nasce aqui. Você que é um visitante, está visitando essa igreja pela primeira vez, nós temos um slogan aqui nessa igreja. Nós somos a Igreja Batista do Cordeiro, a Igreja do Coração. Essa igreja existe aqui há 119 anos. Somos uma igreja que prega Jesus Cristo. Não somos só a igreja do Cordeiro por estar no bairro do Cordeiro. Nós somos a igreja lavada pelo sangue do Cordeiro, restaurada pelo sangue do Cordeiro, e que vive para o louvor do Cordeiro, daquele que está à destra de Deus, e que intercede por nós, intercede por mim e por você. Que você seja inundado com a graça de Jesus, aquele que se inclina por você, aquele que se levantou e foi levantado por você, aquele que se inclina para você, para lhe levantar, para lhe dar uma nova oportunidade, e para fazer você crer que Ele restaura, que Ele perdoa e que Ele transforma, em nome de Jesus. Se você pode, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você tenha chegado aqui essa noite, carregando em seu coração algumas dúvidas. Ah, pastor, eu já errei, eu caí, eu menti, eu adulterei,
eu fraudei, eu fiz algo na minha vida e eu carrego isso em meu coração até hoje. Eu acho que o Senhor Jesus não me perdoa. Eu acho que Jesus não me perdoaria por causa disso. Eu guardo em meu coração mentiras, segredos. E Jesus não me perdoaria por causa disso. Eu convido você agora a confessar o seu pecado diante de Jesus e abandoná-lo, porque Jesus não condena você, e Ele está lhe convidando para viver esse amor condescendente. Jesus se fez homem, habitou entre nós, viveu entre nós e nos mostrou na pele como depender de Deus e ser restaurado pelo Senhor. Como eu falei, eu sou prova disso. Prova desse amor de Jesus. Prova dessa graça do Senhor. E você também pode ser tocado pelo Senhor. Se alguém aqui essa noite que ainda não colocou a sua vida nas mãos de Jesus, e hoje entende que precisa viver uma nova vida, como Jesus está dizendo, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. E se há alguém aqui que quer colocar a sua vida nas mãos de Jesus, levante das suas mãos, eu quero orar por você. Alguém que hoje reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, se você quer confirmar isso, se você quer aceitá-lo como Senhor e Salvador, levante das suas mãos. Ah, está difícil, pastor. É um vício? Coloque diante do Senhor, Ele vai lhe ajudar. É um mau hábito? Coloque-se diante do Senhor, Ele vai restaurar a sua vida. Alguém essa noite? Talvez você que é crente, tenha escorregado, cometeu um deslize. Ninguém sabe, você sabe. Você e Deus sabe. E você está aí, guardando isso em seu coração. Deus quer fazer algo novo na sua vida, meu filho, minha filha. E Ele está lhe chamando para viver algo novo. E se você deseja, eu não vou pedir para você ficar em pé, mas aí onde você está, peça perdão a Deus pelos seus pecados. Dê nome ao seu pecado. Reconheça que só pela graça e pela misericórdia de Jesus virá restauração sobre a sua vida. Não somos nós, pastores, que temos o poder de fazer isso. É só o Jesus Cristo. Abandone o seu pecado e viva para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé, toda a igreja, se colocar de pé, e vamos cantar, vamos louvar.